Hoje vamos falar da história de um dos sistemas operacionais mais controversos da Microsoft, o Windows Me. O Windows Me é frequentemente lembrado por suas falhas, mas também introduziu algumas inovações que usamos até hoje. Lançado em setembro de 2000, o Windows Me foi uma atualização do Windows 98, projetada para ser uma solução de transição antes do lançamento do mais robusto Windows XP. O Me, que significa Millennium Edition, foi especificamente voltado para o mercado doméstico, com ênfase em melhorias de multimídia e usabilidade. O Windows Me chegou em um momento de rápido desenvolvimento tecnológico, especialmente na internet e hardware de computadores. Ele serviu como uma ponte entre as arquiteturas baseadas em MS-DOS e as mais modernas baseadas em NT, que seriam utilizadas no Windows XP. Apesar das inovações, o Windows Me foi amplamente criticado por sua instabilidade e problemas de desempenho. Muitos usuários e críticos o consideram um dos piores sistemas operacionais já feitos pela Microsoft, ensinando a Microsoft valiosas lições sobre a estabilidade de recursos do sistema. Todas essas lições ajudaram no lançamento do Windows XP, um ano depois, que se tornou um dos sistemas operacionais mais amados e duradouros. Agora que já exploramos o que é o Windows Me e sua história, vamos mergulhar em suas utilidades e como ele foi projetado para melhorar a experiência do usuário doméstico. O Windows Me foi um dos primeiros sistemas operacionais a focar intensamente no usuário doméstico, trazendo ferramentas e recursos que facilitavam atividades diárias no computador. Com o aumento da popularidade de câmeras digitais e o crescente interesse por multimídia, o Windows Me incluiu suporte aprimorado para hardware de vídeo e áudio, além de introduzir o Windows Movie Maker, facilitando a edição e criação de vídeos em casa. Na virada do milênio, a internet estava se tornando uma ferramenta essencial para milhões de pessoas. O Windows Me melhorou o suporte à conectividade, incluindo melhor integração com o Internet Explorer e facilidades para a configuração de redes domésticas. Também foram introduzidos jogos que podiam ser jogados online através do Windows Me, tentando capitalizar o crescente interesse por jogos online. Uma das adições mais significativas foi a restauração do sistema. Esse recurso permitia aos usuários reverter o sistema para um ponto anterior se algo desse errado, uma ferramenta valiosa dada a instabilidade do sistema. O Mi também introduziu recursos de gerenciamento de dispositivos, facilitando a instalação e gerenciamento de novos dispositivos de hardware. Embora o Mi tenha tido uma vida curta e tenha sido alvo de críticas, seus recursos, como a restauração de sistema e ferramentas de multimídia, foram refinados e se tornaram padrões em sistemas operacionais subsequentes. Sobre o sistema de arquivos, o sistema de arquivo utilizados é FAT16, FAT32 e VFAT. FAT é um sistema de alocação de arquivos estático que armazena os arquivos em um local fixo na forma de clusters. Então, o FAT16, cada entrada de cluster vai ter 16 bits, o que vai implicar um armazenamento mais eficiente para arquivos pequenos. Ele é compatível com sistemas operacionais mais antigos, suporta partições de até 2 GB. O FAT32 também vai armazenar informação na forma de cluster, mas com 32 bits. Suporta todos os sistemas operacionais desde 93 e suporta partições de até 2 teras. Já o VFAT é um sistema de arquivo melhorado, que permite que o usuário armazene arquivos e pastas maiores em relação ao sistema FAT. Quando o usuário cria uma pasta, o VFAT vai utilizar um número específico de cluster para armazenar esses dados. O tamanho maior dos arquivos permite que o usuário armazene mais dados em um único dispositivo, pode reduzir a quantidade de tempo necessário para acessar os dados. Só que o VFAT pode ter problemas de compatibilidade com sistemas que não sejam Windows. Agora, em relação a requisitos mínimos e recomendados, os requisitos mínimos são memória de 32 MB, um processador com velocidade de 150 MHz, o vídeo VGA, que é o padrão de exibição de vídeo, disco de 320 MB, leitores CD-ROM e disquete de 3,5 polegadas, nenhum de rede e outros mouse ou algum dispositivo similar. Requisitos recomendados: memória de 64 MB, processador com velocidade de clock de 300 MHz, o vídeo SVGA, que suporta resoluções mais altas e tem o dispositivo de captura para utilizar o Windows Movie Maker, disco 2 GB, leitores CD-ROM e disquete 3,5 polegadas, para a rede um modem de 56,6 kbps com conexão contínua à internet e outros mouse ou dispositivo similar. Então, o Windows Me não foi desenvolvido para suportar mais de 512 MB de RAM, então sistemas com mais memória RAM podem perder estabilidade. Bom, agora eu vou falar sobre alguns pontos fortes e fracos da edição do Windows Me. Começando com alguns pontos fortes.
Primeiro de tudo, quero destacar o foco em usuários domésticos, que foi um dos principais pontos fortes do sistema operacional, que foi esse público-alvo, esse foco em usuários domésticos com ênfase em mídia digital, jogos e conectividade na internet. Também vou aprofundar um pouco mais. Melhorias na interface do usuário, que teve sua principal nova funcionalidade, que foi a restauração do sistema, que era uma ferramenta muito útil para reverter configurações anteriores, caso o sistema falhasse, que era algo bem comum no Windows Me. A gente também teve suporte a mídias digitais, que incluiu o Windows Media Player 7, que melhorou muito a experiência de reprodução de mídia, e também teve o Movie Maker, que era um programa para edição básica de vídeo. Também tem a parte da integração com a internet, que eu comentei anteriormente, que o Windows Me incluiu o Internet Explorer 5.5, que trouxe muitas melhorias em termos de funcionalidade dentro da web. Introduziu suporte para o padrão CSS1, que facilitou muito a criação de páginas mais dinâmicas na web. E por último, falar sobre a facilidade de acesso, que o sistema operacional também introduziu muitos recursos de acessibilidade que ajudavam usuários com algumas deficiências a navegar de uma forma muito melhor dentro do sistema. Agora, falar sobre alguns pontos fracos. Primeiro, destacar a estabilidade e desempenho, que o Windows Me, uma das principais críticas a ele é justamente a sua estabilidade e desempenho, que causou frequentemente aquelas telas azuis da morte e também muitos travamentos. Que essa é a principal crítica a ele, basicamente. Também tem a compatibilidade de software, que deixou muitos usuários frustrados, já que, diversos softwares que rodava tranquilamente no Windows 98 simplesmente não funcionavam no Windows Me. Também teve sua curta vida útil, já que o sistema durou praticamente nada, já que em 2001 o Windows XP foi lançado. Então foi substituído rapidamente. Teve problemas de rede, apesar de ter a conectividade com a internet ser um ponto forte, a conexão com a rede já entra como um ponto fraco, já que os usuários frequentemente enfrentavam um problema de conexão e gerenciamento da rede. E muitos usuários relataram muita dificuldade com configuração de rede doméstica e também incompatibilidade com algumas redes empresariais. E por último, falar sobre os recursos de segurança limitados, que na época a segurança era algo que vinha se tornando cada vez mais preocupante e o Windows ME não fornecia muita coisa para nada avançado basicamente de proteção de segurança. Muitas dessas coisas que viraram comum nas versões subsequentes a ele. Então isso deixou o sistema muito vulnerável a vírus e vários outros tipos de malwares. Agora eu vou falar sobre algumas curiosidades do sistema operacional. Começar que o Windows Me foi o último sistema da Microsoft que foi baseado no MS-DOS, que marcou o fim da era DOS e também marcou a transição para sistemas mais estáveis e seguros que eram baseados no núcleo NT. Também teve a introdução de novas funcionalidades, como eu expliquei anteriormente, a restauração do sistema, e também incluiu um novo recurso de proteção de arquivo, que impedia que programas substituíssem arquivos críticos do sistema, causando falhas no sistema operacional. Outro ponto muito interessante foi seu desempenho em jogos, já que mesmo com várias falhas, ele ficou muito popular entre os gamers, já que o sistema operacional trouxe muito suporte, melhorou muito o suporte, principalmente com DirectX, que foi muito atualizado. Sem contar que ele também ficou famoso por causa de vários jogos legais que vinham instalados por padrão. E por último, sobre a péssima popularidade dele, que ele é conhecido como um dos piores, se não o pior sistema operacional da família Windows já feito. E por causa disso, ele ficou conhecido inclusive como Mistake Edition, que seria Windows edição errada do erro, alguma coisa assim. E concluindo, mesmo com suas várias falhas, o Windows Me teve um papel interessante na evolução dos sistemas operacionais, que introduziu várias ferramentas que foram usadas posteriormente
e também mostrou várias falhas que foram corrigidas também subsequente. Então, foi como se fosse um mal necessário.